Profeta tira o fio da espada mesmo. Eu vou dizer para você uma coisa: Deus é fiel. A tia quase pregou a mensagem. Quase pregou a mensagem nessa noite, nesse lugar. Deus é fiel. Deus é fiel. Abre a sua Bíblia em nome de Jesus. Irmão, se você acha que não existe isso no meio do povo de Deus, você está enganado. É bem pior do que isso, irmão. É bem pior do que isso. Quem compartilhou hoje à tarde alguma coisa no Facebook viu o que eu coloquei. Os mesmos cantores evangélicos que fizeram campanha no dia de hoje, um dia sem Rede Globo, os mentores são os mesmos que há 6 meses atrás estavam no Troféu Promessas ou no programa Promessas da Rede Globo. Aí eu pergunto para você uma coisa: a Bíblia diz que um profeta, um homem de Deus, se reconhece pela posição espiritual que ele tem. Aí eu pergunto para você, de verdade, quem eles são? O que estava 6 meses atrás lá ou o que estava fazendo a campanha hoje? Qual é a verdade de Deus na vida deles? Para você ver como a igreja de Cristo está longe de Deus. Porque 90% dos cristãos, pastor, você está defendendo a Rede Globo? Não, irmão. Eu não estou defendendo, eu concordo com a campanha. Mas sabe que eu fico abismado? É com a hipocrisia no meio do povo de Deus. É uma hipocrisia tão grande, que há 6 meses atrás eu vi centenas de cristãos postando que o povo de Deus havia triunfado porque o Troféu Promessa tinha sido uma bênção. E quando eu peguei, eu disse no início do ano, isso não é razão para mim, isso é razão para o Espírito Santo de Deus. Você quer entender? Quando eu peguei, eu manifestei e eu falei contra o Troféu Promessas ou contra o programa Promessas, alguns cristãos ficaram injuriados com o pastor Oziel, se sentiram incomodados. Como pode ir contra pregar o Evangelho de Cristo? Só que quem sabe, ou quem já passou pela Rede Globo sabe que para pegar e entrar no ar no programa tem que ter um pacto, e tem que ter uma aliança de sangue. Aí eu pergunto para vocês, será que os cantores, os nossos, que nós cantamos louvores deles, qual foi a aliança que eles fizeram? Qual foi o sangue que eles derramaram? Será que foi o sangue de Cristo que foi derramado para o programa ir para o ar? E agora estampa e faz campanha. E daqui 6 meses, final do ano, guarde o que eu estou falando para você. Lá pelo dia 18 a 20 de dezembro, você vai ver os mesmos cantores na mesma Rede Globo. Aí eu pergunto para você, quem realmente esses cristãos são? Qual é a verdade de Cristo hoje no Brasil? Mas não é sobre isso que eu vou pregar a palavra, mas eu quero que você pegue e entenda, para que fique registrado para a igreja, que eu repudio, como pastor, toda essa hipocrisia no meio do povo de Deus. Ou somos ou não somos. Pastor, você está dizendo que você é irmão? Eu vou dizer para você uma coisa. Eu tenho certeza que se daqui uns anos eu pegar e eu cometer erros, e eu cair e pecar, você pode ter certeza de uma coisa: eu vou ser o primeiro a falar, para todos escutarem. Porque é muita hipocrisia no meio do povo de Deus. É um povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Irmão, é só você pegar e ligar o computador, e você pegar e você consultar no Google. Você pode ter informação que você quiser sobre qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Se você não sabe disso, fique sabendo. Aonde mora, todos os dados, todas as coisas. Porque quando uma pessoa se cadastra na internet, vai para um banco de dados.
E tudo isso fica disponível para todas as pessoas. Se você clicar na internet e digitar o nome Osiel Souza, vai aparecer todos os meus dados, todos os meus os relacionamentos sociais que eu tenho. Aparece. E qualquer pessoa, se digitar o teu nome, vai aparecer também. Você já fez isso? Alguém já fez isso? Vai no Google e digita o teu nome para você ver que aparece tudo que está relacionado a você numa lista. Você precisa entender, irmão. É por isso que eu pego e eu trago esse alerta para o povo de Deus. Precisamos compreender com a mente de Cristo. Nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Nem todo que pega e diz que é de Deus, ainda é de Deus. Só que 2013, falo isso desde novembro do ano passado, é o ano da verdade. Grave isso. Irmão, eu vou falar para você uma coisa, sinto te dizer, se você tem pecado oculto, vai sair para o ventilador, não vai ficar oculto. Não vai. Pastor, você está falando o quê? Não, eu estou falando para você diante do Espírito Santo de Deus. Esse ano é o ano da peneira, Deus está pesando todas as coisas, nada vai ficar oculto na vida de absolutamente ninguém. E nem de pastor, e nem de cantor, nem de homem de Deus. Isso que está acontecendo agora é por permissão de Deus, para que a vergonha seja manifesta. Sabe por quê? Porque a palavra diz em Tessalonicenses, no capítulo 2, que a vergonha ela seria mostrada para que todos vissem. Aí eu pergunto para você, se eles conviveram lá dentro da Rede Globo e hoje se manifestam contra, eles sabem muito mais do que eu, é verdade ou não é? Eu nunca estive lá. Se eles estão falando que aquilo lá é um lixo, se eles próprios estão falando, o que eles foram se meter no meio da lavagem? Crente. E sabe o que me deixa impressionado, irmãos? Que existe no meio do povo de Deus uma cultura de não julgueis para que não sejais julgados. Porque na mesma medida que vós julgares, vós medirão também. Aí eu pergunto para você, irmão, você tem medo de ser medido? Tira primeiro a trave do teu olho e vai e tira o cisco do teu irmão. É isso que a palavra diz ou não é? Que hipocrisia é essa no meio do povo de Deus? De um pecado tomar conta do meio do povo de Deus e ninguém fala nada. A Bíblia diz, não sabeis vós que vós julgarão até mesmo os anjos. Você sabia que você vai fazer parte do juízo de Deus para julgar os anjos? Que anjos são esses? Os anjos que foram caídos, que vieram junto com Lúcifer. Vai caber a você julgar eles. Anjos revelados. Porque os que estão com Cristo são os santos. Esses não cabem julgamento. Você está conseguindo compreender? Só que se trouxe para o meio do povo de Deus algo disseminado nos porões do inferno. E engessou a mente dos crentes a tal ponto de conviver, andar com o pecado, e Satanás pegar e fazer tudo à luz do dia, aos olhos de todos, e ninguém falar nada. Ele achou uma forma de alienar o povo de Deus. O povo de Deus é um povo alienado na terra. São coisas que com 2 neurônios, me perdoe a expressão, a pessoa consegue assimilar. Eu não estou usando testemunho meu, eu estou usando testemunho dos próprios que se manifestaram contra a Rede Globo. Agora eu pergunto para você, até mesmo o pastor Marcos Feliciano está gravando, vai para o YouTube amanhã. Eu vou dizer para você uma coisa, até mesmo o pastor Marcos Feliciano, se o Faustão chamar ele, ele vai lá. Aí eu pergunto para você uma coisa, que caráter que tem uma pessoa que pega, que tem uma posição até um determinado momento e conforme o interesse muda?
Porque eu já vi ele nos piores programas que tem, sob pretexto de defender o Evangelho, e ser distorcido aquilo que ele fala, e colocarem no pânico palavras de deboche contra o povo de Deus, e crente usar foto e vídeo sob pretexto que o nome do Senhor está sendo exaltado. Exaltado aonde? Eu quero que a igreja entenda uma coisa. O chamado de Deus para a minha vida, irmãos, muitos não conseguem compreender. Deus chama pastores e homens de Deus de várias formas. Mas o chamado de Deus para a minha vida, eu sei que ele foi para a guerra. Alguns são chamados para a paz. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Se a igreja de Cristo não buscar o Senhor e abrir a sua mente, deixar as alienações desse mundo e parar de ser dominada pelo império das trevas, ela nunca vai alcançar a salvação. E vai chegar diante de Deus e vai dizer: Senhor, em teu nome expulsei demônios, falei novas línguas, curei enfermos. E o Senhor vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Por quê? Porque a corrupção vem em pequenas coisas. Ei, a corrupção vem por intermédio do teu conforto em pequenas coisas. Quero deixar registrado nessa noite isso. Concordo que cristão, ele não deve assistir a Rede Globo. Mas, irmão, concordo também que cristão não pode assistir a Record. Que é a emissora mais macumbeira envolvida com o ocultismo do que a Record. Pior, sendo comprada com dinheiro da igreja. Que é pior do que isso. Mas cristão também não pode assistir a Band. Porque a Band é os programas totalmente distorcidos moralmente. Também não pode assistir a Rede TV. Pastor, não pode assistir televisão? Não, eu estou falando para você que você tem que discernir tudo. Você está entendendo? O cristão, ele precisa discernir tudo. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. O homem carnal nada discerne. Você está entendendo? É por isso que eu pego e digo: você tem que pegar e ter a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você olha com os olhos de Deus todas as coisas. Então, quero deixar nessa noite registrado isso, em nome de Jesus. Porque foi um dia em que se falou somente sobre isso. E eu vou te dizer para você uma coisa: se é para se mexer no que está errado, nós vamos ter que começar mexendo na nossa própria estrutura cristã no Brasil. Porque essa semana mesmo, uma dessas cantoras estava aqui em São Leopoldo. Ou está agora, foi ontem de noite que teve a Cassiane em São Leopoldo. E eu garanto que teve um monte de irmãos que foram pagar R$30 para assistir ela lá. Aí amanhã vamos pegar e vamos dizer que nós pegamos e temos opinião contrária a ela estar no final do ano no troféu Promessas. Você está entendendo como é que o crente se corrompe? Pastor, tu canta os hinos da Cassiane? Canto os hinos da Cassiane. Mas eu vou dizer para você uma coisa: eu não concordo com a prática de cantores cristãos misturado com o ralé do diabo para se promover. 90% dos cantores evangélicos maiores hoje no Brasil são gravados pela Som Livre. Quem sabe, quem é contratado a Som Livre sabe que é o que tem de pior no Brasil. O que tem de pior. Sentado na mesa com Jezabel. Abre sua Bíblia em nome de Jesus.
Quero tentar ser bem breve, porque as horas avançaram. Confesso para você que mexe dentro de mim essa história, essas coisas, porque eu vejo grandes homens de Deus todos se dobrando. Eu vejo homens, e agora pior, sob o pretexto de estar defendendo uma coisa que eles não estão defendendo. Alguns cristãos botaram que o Ratinho tinha levado o Marcos Feliciano essa semana, e que tinha sido uma bênção. Irmão, eu tenho uma decepção para você. Porco espiritual come qualquer coisa que der para comer. Amanhã é o Jean Williams que vai estar lá no Ratinho fazendo o programa. E pior, com tudo que o Marcos Feliciano falou, ele sem poder se defender no ar. Faz aliança com o diabo para te ver o que acontece contigo. Entenda isso, irmão. Lugar de pregador, de homem de Deus, é dentro da igreja, no altar pregando. Abre sua Bíblia, Colossenses capítulo 3. A partir do versículo 12. Você bem breve, igreja. Eu oro e peço ao Senhor, e como nunca eu tenho orado e pedido ao Senhor: Senhor, levanta um só nessa nação, Senhor. Levanta um só. Se tiver dois, Senhor, levanta dois. Mas que não queiram a glória do Egito. Que peguem, que queiram o que Deus tem para ele. Se for um calabouço, que seja um calabouço. Se for uma botija de azeite, que seja botija de azeite para ser cozinhado. Se for para ser crucificado de cabeça para baixo, que seja. Mas alguém que faça alguma diferença, Senhor.